RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Os movimentos feministas cresceram no Brasil nos últimos anos, impulsionados principalmente pelo advento da internet. Atualmente é muito comum grupos de mulheres utilizarem redes sociais para prestarem apoio umas às outras e lutar por mais respeito e oportunidades. No meio político não é diferente. Temendo perder direitos conquistados, diversas ativistas conseguiram mobilizar campanhas contra o então candidato e, posteriormente, presidente eleito Jair Bolsonaro em todo o país. Paralelamente, se fizeram presentes também nas redes sociais mulheres que prestaram apoio a Bolsonaro, o que coloca em evidência que o voto feminino foi determinante nestas eleições. Com base no que ocorreu durante e após a corrida eleitoral, o Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai discutir o papel do feminismo no governo Bolsonaro. Para debater, recebemos e agradecemos as presenças da advogada criminalista Marília Vargas, da advogada e coordenadora do Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul, Paula Cassol, da também advogada e coordenadora geral da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ariane Leitão, e da socióloga e doutoranda em Educação pela URGS, Vanessa Gil. A sua participação é essencial no programa. Envie perguntas ou comentários através do Facebook/RDC-TV Digital. Eu gostaria de começar o programa hoje, pelo lado de cá, Ariane, contigo, porque pelo discurso, né, porque a gente, em princípio, pode analisar, por enquanto, o discurso, né, e não as ações em si. Pelo discurso, o governo do Bolsonaro, a agenda do Jair Bolsonaro, ela é muito mais, me parece, conservadora do que tão necessariamente machista ou misógina, né, como ele muito foi acusado. Então, eu lhe pergunto, é possível uma agenda conservadora sem que ela seja machista? Pois é, eu estava falando, estava aqui pensando, né? Primeiro, boa noite a todas e a ti, né? E as pessoas que estão nos assistindo. Não tem como um governo ter uma pauta conservadora e esse conservadorismo não está atrelado automaticamente a um sistema machista, né? Exatamente contra esse sistema, né? Que é um sistema tradicional, vamos dizer assim, dos poderes, do status quo na sociedade moderna que nós lutamos, né? Por mudanças, por efetivas transformações e que essas transformações venham a partir da igualdade de direitos. Portanto, nós temos um governo hoje que se apresenta, né? Na verdade, o governo Temer e o governo Bolsonaro, na minha opinião, não vão ter grandes diferenças, mas, na minha opinião, o governo Bolsonaro vai ser ainda mais conservador que o governo Temer vem sendo até agora, né? Nós tivemos já a extinção da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, nós temos a extinção praticamente de todo o orçamento para a aplicação de políticas públicas durante o governo Temer e agora nós temos aí a indicação de que neste governo Bolsonaro nós teremos um período ainda pior em relação à política pública para a mulher, porque as pessoas que estão sendo indicadas, não só em relação às mulheres, mas todas as pautas afirmativas de direitos vinculadas à questão do meio ambiente, falava aqui com a Vanessa sobre a questão da ciência e tecnologia, o próprio Ministério de Educação, são pessoas que na minha avaliação e na avaliação de várias pessoas que a gente tem conversado a partir de uma agenda de garantia de direitos humanos, pessoas que não têm compromisso exatamente com a pauta que estão sendo apresentadas, vão representar, né? Então, o que nós vivemos em relação à política para as mulheres é isso, é uma ministra que atua, futura ministra, né, mas já fala como tal, né, nós estamos praticamente aí na iminência da posse, uma figura pública que se apresenta a partir de uma lógica contrária à política pública para a mulher. Porque as pautas que estão sendo apresentadas por ela até agora não estão na agenda, né, do movimento de mulheres. E veja, não estamos falando só do movimento feminista, nós estamos falando do movimento de mulheres em geral, que poderia estar aqui nesta bancada, né? Até porque nós temos um governo que é liberal, segundo a apresentação do próprio
presidente eleito, e esta pauta que está sendo apresentada, especialmente vinculada ao direito das mulheres, né, num ministério que tem o nome de família, não tem nada a ver com o que o movimento de mulheres ou com as mulheres brasileiras reivindicam. A pauta do enfrentamento à pobreza, a pauta do trabalho, a pauta do enfrentamento à violência. Nós temos aí um presidente eleito que diz que a lei do feminicídio é mimimi. Né? Um presidente eleito que ataca os movimentos sociais organizados no país, movimentos que lutam por mais direitos. E as mulheres sempre foram atacadas durante todo esse processo eleitoral, por toda a família do Bolsonaro, não só por ele, mas pelos filhos e por representações públicas da campanha dele. Portanto, na minha avaliação, é impossível ter um governo que se apresente como conservador e não tenha, né, de forma inerente, uma pauta machista e, pior do que isso, patriarcal, né, onde aí o poder e a representação masculina está acima da representação das mulheres. Eu acho que o papel do feminismo nesse momento é especialmente de resistência. Primeiro, porque se não fosse feminismo, nós nem estávamos aqui debatendo, né? Nenhuma de nós. Nós estaríamos em casa, cuidando da família e da casa e dos afazeres domésticos. É isto, né, que acontecia e que os movimentos de mulheres e feministas vieram lutando para que a gente pudesse ter esta liberdade. Não teríamos nem sequer ministras, né? No primeiro escalão também não aconteceria, nem portanto... Voto. E nem voto, né? Não estaríamos nem votando. Então, na minha avaliação, mais ou menos nessa abertura, acho que apresentando um pouco dos primeiros elementos para a gente começar o debate. Paula, nessa mesma linha, né? Até pegando um pouquinho do que a Ariane falou também, essa diferença entre uma agenda conservadora e uma agenda feminista e uma agenda de direito das mulheres, de defesa dos direitos das mulheres. Quer dizer, como é que a gente pode separar, né, essas três? Bom, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, acho muito engraçado quando as pessoas começam a falar que é impossível ter um governo conservador que não seja machista. Então, que a nova ministra dos Direitos Humanos, que vai congregar aí a pauta das mulheres também, ela vai contra a pauta que as mulheres realmente reivindicam. Acho que é importante a gente separar aqui aquilo que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem direito das mulheres, temos movimentos feministas de diversas correntes, né? Mas a gente não está debatendo sobre o direito da mulher votar, o direito da mulher casar, o direito da mulher se divorciar, dela escolher se ela vai querer se relacionar com um homem ou com uma mulher. Isso não está em pauta, isso já está superado e não tem interferência nenhuma, seja o governo conservador, seja o governo liberal, seja o governo que for, né? A gente está falando de uma democracia aqui, a gente não está falando de regimes ditatoriais que perseguem as pessoas que são homossexuais, que apedrejam as mulheres que traem, como acontece em outras culturas, que a gente não tem visto muito o movimento feminista falar sobre esse tipo de perseguição, de restrição definitiva da liberdade das mulheres em outras culturas. E a gente tem aqui aquilo que eu chamo de, eu não, né, mas muitas pessoas chamam de feministas lacradoras, que são aquelas pessoas que dizem assim, não basta você ser mulher, se você não estiver do meu lado defendendo as pautas que eu defendo, eu vou bater em você. E é o que aconteceu com a ministra Damares aqui, né? A gente viu que ela foi brutalmente atacada por muitas pessoas, muitos setores nas redes sociais. As pessoas começaram a fazer piada com ela, com uma história trágica de abuso infantil. É uma tragédia. Ela foi abusada dos 6 aos 8 anos de idade. E aí, não é que ela tenha se apresentado no governo, isso é muito importante a gente falar. E trazendo essa pauta em si, falando de Jesus, que viu Jesus na goiabeira. Foram buscar um discurso dela como pastora na igreja e trouxeram isso para o campo político, ridicularizando ela, né? Então, assim, se você é uma mulher, você não vai ter espaço no meu governo. Não, você vai ter espaço no governo, tem espaço no governo Bolsonaro. Né? Agora, se essa mulher não atende às pautas que o meu movimento defende, aí ela não serve mais pra gente, aí ela não representa as nossas pautas, está indo contra tudo aquilo que a gente defende. Como se o movimento feminista, que teve origem lá no movimento liberal, antigamente, buscando, sim, direitos iguais para as mulheres, mas não querer impor a goela abaixo aquilo que as outras pessoas devem pensar, como elas devem se comportar, querendo criar uma cultura de ódio contra os homens, contra as pessoas que são diferentes. Então, acho que é possível, sim, a gente ter
um governo que vai ser um pouco mais conservador nos costumes, mais liberal na economia, como é a postura do atual governo, respeitando as pessoas, respeitando as escolhas individuais das pessoas, mas sem querer colocar a goela abaixo. Então, a gente não vai defender as mulheres. Não é só porque é mulher que merece a nossa defesa, ou só se estiver do meu lado. Então, aqui, acho que todas as mulheres, assim como os homens também, assim como todos os seres humanos, merecem respeito e devem ter o direito de defender o seu ponto de vista, de serem respeitados por isso, expor isso tranquilamente. Obrigada. Vanessa, também aqui a Paula falou da questão das agendas, de algumas agendas específicas. E o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele ficou muito marcado por uma declaração que ele fez na época da campanha em relação à questão da mulher e o mercado de trabalho, né? E me parece que a ministra indicada, a Damares Alves, ela já se posicionou em relação, defendendo essa questão do papel da mulher no mercado de trabalho. Enfim, em relação à questão dessas agendas específicas, né, e a questão disso que a Paula falou, né, de o que é uma linha de defesa de movimento feminista, o que é uma linha de defesa da mulher especificamente, é possível separar as coisas? Para mim não é possível, né? É impossível um governo conservador nos costumes e liberal na economia, o que também é bastante, do ponto de vista sociológico, bastante contraditório, mas, enfim, trazer qualquer tipo de avanço para as mulheres, porque, como a colega disse, nós não estamos debatendo o direitos que já estão consolidados. Não, nós estamos debatendo, sim, há riscos de direitos já consolidados serem retirados. Pode citar algum? Sim, posso citar vários e vou citá-los agora. Se a gente for pegar o Jacome, que deve ser, é um dos nomes mais cotados para ser o assessor principal, o assessor executivo da futura ministra, né? Um homem que foi expulso, inclusive, da igreja que ele congregava, que é a Assembleia de Deus, por ter forçado uma mulher a abortar. Porque, veja bem, nós feministas, nós queremos que as mulheres tenham o direito à escolha até a 12ª semana. Este homem, que então, é cotado para ser assessor da ministra, foi acusado de obrigar uma mulher a ser condenada. A ministra, em si, ela comandou uma ONG que já foi investigada pelo Ministério Público e foi pedido à FUNAI esclarecimentos através do Ministério Público por acusação de tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, tem um caso de uma menina de 16 anos que a filha até hoje não conseguiu retornar para sua tribo de origem, porque nós temos aí um problema muito sério, que é o Estado laico sendo ferido. Então, esse já é o primeiro problema que a gente vai encontrar de retrocesso. Quando a ministra declara que é hora da igreja governar, ela já começa a atacar uma série de direitos que já estão consolidados, que é o casamento homoafetivo, é um direito que está aí, que se corre o risco de perder. O aborto, nos casos que já são legais, através da PEC Cavalo de Troia, 181, né? Que era uma PEC que visava questões da saúde e foi colocado ali a concepção, a vida a partir da concepção, uma jogada conservadora que tenta retirar das mulheres, inclusive, o seu direito de abortar em caso de estupro. E a ministra defende, veja, eu sou muito solidária à ministra na questão do abuso, mas eu acho que esse é um caso realmente que ela deveria tratar com cuidado e que tem que, como boa parte desse governo, eu faço terapia, acho que esse governo completamente teria que fazer também, porque entendo que num momento de desespero
tu pode ter qualquer tipo de visão e me solidarizo com ela, com aquela criança que ela foi. Agora, com esta adulta que ela é, que visa retirar os meus direitos, que busca uma pauta conservadora a partir da sua própria religião, que demoniza religiões alheias, porque tem vídeos dela circulando, atacando a Lei 10.639, que é uma lei consolidada que eu ensino das religiões afro na escola, porque eu sou professora, justamente para consolidar e fazer uma reparação histórica da história dos negros nesse país, que viveu mais de 300 anos de escravidão e que há menos de 30 anos, menos de 130 anos, deixou de ter escravidão como algo legal, realmente é uma ministra que já chega cheia de problemas e sim, nós corremos riscos de perder muitos direitos que já estão garantidos. Aliás, que já estão garantidos, nenhum direito nunca é garantido, né? Porque mesmo a cláusula pétrea da Constituição de pena de morte, que é uma cláusula pétrea, tu não dá para mexer, eu estou com 3 advogadas aqui, o filho do presidente quer mexer, né? O que é completamente inconstitucional, mas também esse governo parece que a Constituição, para ele, é uma coisa que não existe muito, assim. Uma coisa funciona mais como uma empresa familiar do que como um governo, de fato, pelo menos isso que vem parecendo, né? Então, assim, há sim o risco da gente perder uma série de direitos, inclusive do ponto de vista trabalhista, quando o presidente eleito, porque eu ainda tenho muita dificuldade de falar o nome desse homem enquanto mulher, quando ele diz que a reforma trabalhista tem que se aproximar o máximo possível da informalidade, o que ele está querendo dizer é, ok, vamos precarizar o trabalho. O trabalho precarizado, ele não é um problema. E aí, se tu vai olhar as análises sociológicas disso, tu vai pegar ali os estudos da década de 90, e é bem possível que esse governo cretino tenha a capacidade de fazer isso, vai pegar índices e vai dizer, olha, se bem que o presidente já disse que o IBGE está equivocado, né? Então, assim, ele que não foi a um debate, entende mais de estatística do que o IBGE e que todos os sociólogos, enfim. Mas tu vai pegar dados dos anos 90, tu vai ver que vai ter um aumento de empregabilidade das mulheres e vai cair a empregabilidade dos homens. Mas aí tu vai perceber que são trabalhos mais precários. Porque como aí... e aí tem a ver com a situação histórica das mulheres em sociedades patriarcais. As mulheres... tendo o seu trabalho sempre como o trabalho mais explorado e dando conta da família e chefiando as famílias, essas mulheres, sozinhas, né? Porque essa é a cultura patriarcal, é isso, desresponsabiliza homens, e isso não tem nada a ver com lutar pela família, como tenta se colocar ali naquele ministério, que só um ministério, se chamar Ministério da Família, já é um escândalo, porque que família é essa? Que tipo de família esse ministério considera? Mas, enfim, olhando para a questão do trabalho, tu vai olhar, aumenta o número de mulheres empregadas porque elas ganham menos, porque o trabalho é mais precarizado, é mais insalubre. E isso as pesquisas demonstram. E isso chega a ser um senso comum na sociologia, né? A precarização do trabalho. Então, um governo que defende a precarização do trabalho é um governo que, sim, ataca diretamente a vida das mulheres. E aí tu vai pensar na agricultura, a ministra da Agricultura é da bancada ruralista. Vamos pensar aí na questão das mulheres, do trabalho das mulheres rurais e todos os problemas enfrentados pelas trabalhadoras rurais. Então, assim, uma série de direitos das trabalhadoras rurais estão em risco. E são direitos das mulheres. E que lutam e que se garantem através do movimento feminista e do movimento de mulheres. Então, para dizer o que já vem sendo dito pelos setores das mulheres liberais, do ponto de vista, então, econômico e conservador dos costumes, é um total desconhecimento da realidade da mulher brasileira pobre, trabalhadora, negra e periférica, que é a maioria das mulheres desse país.
Vanessa, perdão, Marília, eu queria também pegar um gancho aqui, que é a questão do aborto, tá? Porque me parece que essa questão do aborto, ela é contraditória, ela é paradoxal em relação a um governo que é liberal, mas que é conservador. Né? Eu queria que tu... Sim, o governo Bolsonaro, então, primeiramente, boa noite, né? Eu já ia entrar na conversa. Mas o governo Bolsonaro, primeiramente, ele é liberal em termos de economia, né, enfim, mas com relação às questões morais, é um governo conservador, sim, e que bom que é conservador, né? Porque o que acontece? Nós tivemos, por anos, um governo que apoiou essas pautas, né, essa agenda feminista na questão, apoiando a questão do aborto, apoiando diversas outras questões que são reivindicadas pelo movimento feminista. E isso, até por ser uma democracia, né, quem não concorda é o governo, e era o governo que estava ali naquele momento, né? E as pessoas, claro, foram evoluindo em certos pontos e entendendo e absorvendo, mas não concordando, enfim. Agora que nós temos um governo conservador, enfim, as pautas que nós, mulheres inclusive, que não apoiávamos essa agenda feminista, agora temos voz. Parece que, de repente, nós conseguimos falar que nós não somos a favor do aborto, né? E não tem condição moral de ser a favor de um aborto. É impossível, me perdoe. Tá? Então, essa questão não tem nenhuma divergência, não há nenhum problema em um governo ser liberal no seu modo de pensar economicamente e ser conservador com relação a essas questões familiares e que envolvem também o direito da mulher, inclusive de não abortar, né? Então, eu não vejo problema com relação a isso e também não vejo uma questão de embate de ideias ou de algo que seja contraditório dentro do governo, né? Ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo, já voltamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas, hoje falando sobre o feminismo no governo Bolsonaro. A Marília estava falando no final do primeiro bloco a respeito da questão do aborto e ficou em completo raciocínio, né, Marília? Sim, eu queria, na realidade, também expandir um pouco mais o raciocínio com relação às coisas que foram colocadas aqui. No sentido de que eu vejo muito as pessoas se manifestando com relação a como a Damares, à frente de um ministério, pode representar uma ameaça, né, aos direitos das mulheres. A primeira coisa que a gente precisa ponderar é que os coletivos e o movimento feminista, ele não representa todas as mulheres. Tá? Muito embora, e a gente sabe que o feminismo tem várias ondas, entre as ondas ainda assim, entre os tipos, ainda assim, algumas coisas, há algumas divergências, né? Como em toda política, como em todo pensamento, mas a gente precisa ver que existem mulheres que querem a defesa disso que a ministra Damares representa, né? Eu sou uma mulher que fiquei extremamente feliz com tudo que ela trouxe. Né? E quando eu vejo feministas assim se posicionando com relação a, nossa, eu sou solidária à ministra por tudo que ela passou, mas nas suas redes sociais questionam, por exemplo, onde estava o Deus dela quando ela foi violentada, isso é uma coisa que me irrita, né? Porque é uma hipocrisia. Né? Precisa ser dito com essas palavras que isso é uma total hipocrisia. A sororidade que se prega tanto dentro do feminismo vai totalmente por água abaixo, né? Porque sororidade, tu não questiona o posicionamento político daquela outra mulher, tu não questiona o posicionamento com relação à religião, tu não questiona, tu tem essa solidariedade, né? E o que a gente viu sendo feito com a ministra Damares foi um total circo dos horrores, né? Pessoas totalmente desrespeitosas,
né? E a gente sabe que no feminismo, no movimento feminista que se apresenta hoje, o que a gente tem mais é a falta de respeito com tudo, né? Se reivindica respeito, né? Eu quero ser respeitada, mas para ser respeitada eu posso te desrespeitar porque eu sou mulher, né? Eu posso, por exemplo, mandar um homem ficar quieto porque eu estou falando e eu sou mulher, então tu tem que ficar quieto, né? Isso não é respeito, né? Isso não é buscar a igualdade, isso é ter uma total falta de educação e uma total falta de respeito. E essa questão com a ministra Damares foi uma coisa que me irritou bastante, porque sim, e até com questão ao presidente eleito Bolsonaro, as pessoas não são, muito embora ele tenha sido eleito e vá assumir como presidente, as pessoas não são o Estado em si, né? Vão atuar como o Estado. Mas a questão dele ter a religião X ou Y, a esposa dele ter a religião X ou Y, eu não entendo por que isso, de alguma maneira, feriria o Estado laico, né? Então, quer dizer que quando eu for eleito presidente da República, eu preciso me despir de tudo que eu penso e de tudo que me trouxe até aqui para, então, assumir a presidência, né? Isso também é hipocrisia, porque o que se quer enfiar, como a Paula mesmo disse, goela abaixo, né? Uma falta de crença, uma falta de religião, ou então só é bonito e só é aceito quando eu penso como tu pensa, né? Quando eu represento o que tu quer. Então a gente precisa ver que, claro, o movimento feminista trouxe seus inúmeros avanços para nós mulheres, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Mas chegou a um ponto em que as coisas aparentemente saíram do controle de uma forma em que hoje se vê movimentos de mulheres contra o feminismo, né? De mulheres que dizem, não, eu sou feminina, não sou feminista. Mulheres que têm vergonha do que se apresenta. Então, a gente precisa questionar a que rumo as coisas tomaram. Será que o movimento feminista realmente procura aumentar o poder e os direitos da mulher e conservá-los? Ou só usa a mulher como uma bandeira política? Né? A gente precisa conversar e levar esse assunto adiante. Ariane, a respeito dessa questão da ministra, coincidentemente, a semana passada aqui a gente fez um programa sobre intolerância religiosa e se falou, o pastor luterano falou do trabalho que as igrejas realizam nos locais onde o Estado está ausente, né? E me parece, e aí aqui a ministra Damares, ela realmente fez um trabalho, ela tem um trabalho, um histórico nesse sentido. Um histórico imenso, inclusive. De defesa. Que não deveria estar sendo pautado, né? Dos direitos das... Sim, mas enfim, ela tem esse trabalho de defesa dos direitos das... O lugar de pastor é no culto, né? Não no ministério. Não, mas agora ela não é pastora, agora ela é ministra. Não, mas ela se apresenta como pastora. Não, exato, mas agora ela é justamente... ministra. Não, mas justamente por isso eu estou trazendo, porque foi justamente um tema que foi debatido aqui. A filha dela é uma indígena adotada, pelo amor de Deus. As igrejas acabam ocupando o espaço... Aí é que tá o quê? Que as igrejas acabam ocupando esse espaço que o Estado não ocupa, né? Nesse sentido, enfim, ela não tem realmente algo a apresentar no sentido de defender os interesses. Eu vou te dizer, eu acho que pastora, padre, frei, tem que estar na igreja, né? Não tem que utilizar a sua religião, e aí respondendo aqui tanto a Paula quanto a Marília, não tem que utilizar a sua religião para ocupar o espaço público e a partir disso impor regras morais. Então, assim, ninguém está dizendo que as pessoas não têm que ter religião. As pessoas podem ter, devem ter. É um princípio da nossa Constituição. Aliás, duas advogadas, nós estamos tratando aqui só de temas vinculados à dignidade da pessoa humana, que é o elemento fundamental, o princípio fundamental da nossa Constituição e que defender o aborto em caso de estupro é contra esse princípio. Só por aí nós não deveríamos nem começar um debate. Mas aí a pessoa, porque ela é católica e porque ela tem uma fé, ela não pode ocupar um cargo de ministra. Não. Eu estou falando de outra coisa. Não, tu acabou de dizer isso. Tu acabou de dizer isso. Tu acabou de falar exatamente isso. Que ela, como pastora e como tem uma fé cristã, ela não pode ocupar esse espaço. Eu disse o seguinte, que o lugar dela... Não, com licença, que é a minha vez de falar, eu respeitei a vez de vocês, tá? Então, assim, com licença. A ministra, né, para se apresentar como ministra, ela não deveria utilizar o termo de ser pastora ou não ser pastor. Este não é o elemento para dirigir um ministério.
E é esse o problema de ferir o Estado laico. É quando uma religião... Ora, nós temos uma ministra das Mulheres que diz que vai resolver o problema do Brasil é religião. Tá aí a resposta para vocês. A resposta é, se é ministra para aplicar e formular políticas públicas, independente da religião que ocupa. Portanto, nós defendemos que as pessoas tenham religião, mas que na hora de ocupar um espaço público, este não pode ser o elemento principal. Muito menos perseguir outras religiões, muito menos impor pautas morais, né? Muito menos taxar movimentos que historicamente constituíram a luta por igualdade de direitos e por mais direitos, como é o caso das mulheres. Então, nós temos uma fala de uma ministra que ataca os movimentos de mulheres no Brasil. Né? Obviamente que nós vamos ser contrárias a isso. Como é que nós vamos ser a favor de uma ministra que ataca o que as mulheres vêm construindo ao longo de uma história de lutas, não é só em relação ao Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, meu Deus, em vários espaços nós não estamos falando somente de mulheres feministas, nós estamos falando do movimento de mulheres. Defender uma bolsa estupro é um absurdo total. Fere o princípio da dignidade humana, fere os princípios básicos de um cidadão, de uma cidadã, que é poder escolher sobre o seu próprio corpo e, mais do que isso, ter que perdoar um estuprador ou ter o filho de um estupro mediante um pagamento de um valor que é R$85, é mais absurdo ainda, né? Como se isso fosse reparar o caso de uma violência. Uma pessoa que sofreu violência sexual não poderia propor uma coisa dessas. Também me solidarizo à ministra, não conheço a história do abuso, né? Tão pouco que era vinculado a uma questão da goiabeira, é que nós estamos num nível tão baixo da política brasileira hoje, que nós tivemos um presidente que foi eleito defendendo a mamadeira de piroca e o kit gay, que são 2 fake news, né? E uma ministra que está sendo ridicularizada por causa de um culto, né, que ela estava fazendo, falando de uma goiabeira. Infelizmente, esse é o nível da nossa política hoje, né? Nós saímos aí das notícias internacionais de ser um país que enfrenta a pobreza, retira mulheres da pobreza extrema, coloca crianças numa outra condição, porque todo mundo defende o feto, mas ninguém defende depois como é que essas crianças vão sobreviver, tampouco como essas famílias vão sobreviver. Né? Essas são as questões que nós queremos apresentar aqui. Nós não somos, olha, intransigentes sobre questão nenhuma. Agora, sobre a vida das mulheres, nós somos intransigentes. Quando nós temos um presidente eleito que diz que a lei do feminicídio é mimimi, nós temos que ser intransigentes. Não fui eu que disse. Olha, está em qualquer rede social que vocês podem colocar lei do feminicídio é mimimi. Com uma epidemia, uma pandemia de mulheres mortas. Em Porto Alegre, nós tivemos na última semana, em 48 horas, 4 mulheres vítimas de feminicídio. É sobre isso que nós temos que falar. Não sobre se a mulher tem a pauta moral A, X ou B, ou se é a religião que vai resolver. Nós queremos políticas públicas. E isso não se faz com a religião A, B ou C. Se faz com formulação e aplicação de políticas. Recursos públicos para isso, a partir do que as mulheres demandam nesse país, que é exatamente o que nós estamos falando. Enfrentar a violência, é a questão do mercado de trabalho, é a questão do racismo em relação às mulheres negras, muitas delas precarizadas em postos terríveis de trabalho. Agora, com a reforma trabalhista que este governo apoiou, e que vocês duas, como advogadas, devem saber, nós vamos ter mulheres em situação de insalubridade com filho na barriga. Né? E isso vai ser tudo bem, está tudo normal. Então, que defesa é essa das mulheres que nós estamos esperando de uma ministra que só ataca o que a gente vem defendendo até hoje? Eu vou repetir, esta não é a pauta somente do movimento feminista. Nós estamos tratando aqui da pauta do movimento de mulheres. A pauta do movimento feminista é muito mais avançada que a de movimento de mulheres, por óbvio. E é por óbvio que nós não esperávamos que um governo, né, que não defende os direitos humanos ia defender pauta feminista. É óbvio que não. Agora, atacar, né, princípios elementares da Constituição brasileira, questões elementares como a questão do aborto em casos de estupro ou de feto anencéfalo, como a gente tem ouvido falar, é realmente assustador. Nesses casos, nós temos que ter medo, né? Nós temos já a extinção do Ministério do Trabalho, o que vai significar que uma série de mulheres aí vão estar fora, né, da fiscalização do mercado de trabalho, trabalho escravo, exploração sexual de mulheres, enfim, uma série de questões, né? A questão dos indígenas, aí, com essa coisa estranha da FUNAI nesse ministério que não tem nada a ver, e de uma ONG que é investigada pelo Ministério Público Federal por tráfico de crianças indígenas, por exploração de crianças indígenas, por retirada de crianças de famílias indígenas. Está tudo muito estranho e, com certeza, essa corda vai estourar no ponto mais fraco. E o ponto mais fraco são as mulheres trabalhadoras, negras, na sua maioria, e também as crianças. É bem importante lembrar, porque gostam muito de falar sobre os fetos, mas esquecem que essas crianças, quando nascem, né, elas vão ter que sobreviver de alguma maneira. E a gente não vê uma linha dessa
essa turma aí conservadora sobre como sobreviver depois de uma situação de violência, como essas crianças vão sobreviver ou como essas famílias vão sobreviver, até porque o Bolsa Família é totalmente atacado, né? É uma política terrível, né? Segundo aí a pauta do governo Bolsonaro. Então, só está medo, né? Nós temos medo, apreensão e receio a partir desses novos anúncios aí que vêm sendo apresentados pelo futuro presidente Bolsonaro. Paula, eu trouxe o assunto aqui para a Ariane justamente para puxar a questão do feminicídio, porque, como eu estava falando para ela antes, a ministra Damares, ela trabalhou na defesa de mulheres vítimas de violência, né? Então, por isso que eu queria puxar esse gancho para a gente entrar na questão do feminicídio. Agora, me parece que realmente vão ser coisas pontuais e também muito do que tem acontecido, não só em relação à ministra Damares, mas em vários ministérios do futuro governo Bolsonaro, é que o Bolsonaro tem um discurso que é um discurso muito para a plateia dele, mas que muitas vezes, e o que tem acontecido é que os ministros escolhidos, eles têm um discurso diferente e vai haver uma adaptação ali, no caso, em relação às políticas finais do governo. Não, então, começando de trás para frente aqui, só para falar sobre o discurso do Bolsonaro, né, que a colega que estava falando que o governo é contra o Bolsa Família, é justamente o contrário, né? A gente viu nas propostas de campanha, inclusive, a ideia de ter um 13º tirando os desvios do Bolsa Família que tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? Isso já foi um escândalo desvendado em boa parte pelo ministro Osmar Terra, aqui gaúcho do Rio Grande do Sul, fez um pente fino no Bolsa Família e conseguiu achar fraudes lá altíssimas, e com esse dinheiro bem aplicado seria possível, então, dar um 13º. Então, novamente aqui falando que muitas vezes as pessoas distorcem aquilo que é dito, mentem, inventam, para dizer que o pessoal do Bolsonaro, essa ala da direita, liberal, conservadora, odeia pobre, odeia negro, é contra as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres da periferia, que querem acabar com o Bolsa Família, que não sabem como essas crianças vão se criar depois de um abuso. Bom, em primeiro lugar, se tiver um aborto, ela não vai se criar, assassinou ali, já morreu, não tem como progredir. Não é um assassinato, né, doutora? É assassinato. Não é assassinato, né? Pela Pela Constituição. Aí é uma Vamos questão de respeitar a Constituição. discussão de vida. Como tu pediste para eu te respeitar no teu espaço de fala, Mas é que eu vou pedir para mim... Não, só um pouquinho. O Você pediu para eu respeitar o seu espaço de fala, agora a senhora me respeite. Então, no obrigada. debate sobre feminismo, nós vamos aceitar que as mulheres... Primeiro, se a senhora está aqui num debate de feminismo, a senhora respeite as mulheres que estão deste lado, para que eu possa fazer a explicação. Então, vocês não vão dominar o debate e eu vou ficar aqui garantindo meu espaço de fala e a doutora Marília vai me ajudar, senão vocês vão querer ficar atropelando porque a falta de educação impera. Então, voltando ao assunto aqui, né? Se matar ali não vai ter como crescer. Agora, a gente vê um monte de política incentivando que as meninas, desde logo, né, muito cedo, lá 11, 12, 13 anos, vão para baile funk, vão para qualquer outro lugar fazer festa, se incentiva orgias, enfim, que tem que ter liberdade sexual, que tem que ser tudo liberal. Essas meninas engravidam. Essas meninas têm filhos, essas meninas não têm, muitas vezes, na maioria das vezes, condições estruturais na sua família para sustentar uma criança, para dar educação, porque muitas vezes uma criança de 12 anos não tem condições, de 13 anos não tem condições de sustentar uma criança. E coloca mais um ser no mundo e assim vai indo, né? E aí, quando se tem uma política pública, como já foi proposto, de colocar o implante de anticoncepcional subcutâneo em unidades penitenciárias, unidades de menores, nas fases, fase que a gente chama, foi um auê, porque querem acabar com as pessoas mais pobres que estão colocadas nessas instituições. Pelo amor de Deus, isso sim é uma política pública para mulheres, para melhorar a qualidade de vida, para que essas meninas que estão ali não fiquem engravidando e gerando um filho atrás do outro. Isso não tem nada a ver com quem desconhece a realidade de periferia. A família dos meus pais é muito pobre, foi criada no morro aqui, então eu sei muito bem como essas coisas funcionam e não adianta vir feminista querer me dar lição de moral só porque eu não sou de esquerda. Aliás, o movimento feminista, como eu disse aqui no início, né, doutora Marília? Então, assim, se não defende a minha pauta, você não presta. Então, já que a doutora estava falando aqui sobre direitos humanos, então quer dizer, a gente tem o direito, sim,
de ter a nossa religião, de ocupar o nosso espaço. A doutora Marília colocou aqui que quando uma pessoa ocupa o poder, ela não vai se despir de todas as suas crenças. É natural que as pessoas tenham as suas convicções, mas é para isso que a gente tem mais de um poder no Brasil. O rei não existe aqui, a gente não tem uma figura que o Estado sou eu, o Estado não é o Bolsonaro. A gente tem o Poder Judiciário, a gente tem o Congresso Nacional. Para qualquer alteração de Constituição Federal vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, vai ter que passar pelo Senado, vai voltar para a Câmara e assim vai. Então a gente tem uma série de medidas para proteger o Estado Democrático de Direito. Isso é muito bom para a gente, porque não vai chegar qualquer pessoa lá, vai mudar de ideia e dizer assim, hoje o país vai virar do avesso, eu vou tirar todos os direitos de todo mundo. E eu pedi aqui para a nossa colega, a professora, citar quais são os direitos que vão ser retirados. Ela fez umas falas aqui, não falou explicitamente, então eu digo aqui, os direitos das mulheres, assim como os direitos dos homens, assim como os direitos homossexuais, não vão ser retirados, porque para que isso aconteça, aí sim a gente vai falar em retrocesso. Aí a gente vai falar que as mulheres vão ter que trabalhar muito mais do que os homens, ou então que as mulheres não vão mais poder... não vão poder votar, não vão poder se divorciar. Isso não existe, isso não está em discussão. O que está em discussão aqui, que a colega também falou, as mulheres ganham muito menos, e as mulheres vão ser muito prejudicadas porque teve a reforma trabalhista. Bom, eu não vejo as pessoas se atirando no mar para ir dos Estados Unidos para Cuba. Também não vejo as pessoas se atirando no mar para vir dos Estados Unidos para o Brasil, para cá. Os outros países que são muito mais desenvolvidos, que têm muito mais liberdade econômica e liberdade de mercado, justamente para fazer essas trocas de trabalho, tanto na parte de abrir uma empresa como de contratar um empregado, lá as pessoas têm muito mais poder de compra, têm uma qualidade de vida muito melhor e é por isso que a gente vê isso. Então, assim, quando a gente teve todo aquele movimento getulista de criar os direitos trabalhistas, então a gente engessou tanto. E as pessoas se apegam a isso como se fosse o fim do mundo a gente ter uma reforma trabalhista que melhorou um pouquinho. E ainda tem muito mais para a gente aprofundar e ter mais liberdade para que as pessoas possam contratar. Porque, na verdade, a gente precisa definitivamente defender os indivíduos. E não só as mulheres, todos os indivíduos. E aqui a doutora estava falando antes sobre um absurdo de um presidente que acha feminicídio um mimimi. Bom, se nós falarmos sobre um absurdo de um presidente dar risada, dizer que é mimimi matar a mulher, é uma coisa. Não é isso que está sendo falado. Está sendo falado sobre a terminologia, sobre a palavra do feminicídio. E o que a gente tem visto hoje, por esses movimentos radicais, é que eles têm banalizado as coisas. Então, assim, todo homem que faz qualquer coisa é machista. Em Wall Street, os homens não querem mais contratar as mulheres para trabalhar, porque eles têm medo de serem colocados numa sala, ou então o chefe vai receber a sua subordinada e ela vai alegar que ele está assediando ela. Não quer. Isso está acontecendo. Basta ver na imprensa internacional a repercussão negativa do Me Too. O Me Too, exatamente. O Me Too na imprensa. É isso. Então, quando as pessoas começam a colocar a goela abaixo uma pauta que vai forçando, vai além daquilo, então como é que querem garantir direitos para as mulheres? Vão querer tabelar salário? Vão querer restringir a liberdade de contratar? Vão querer dizer que tudo agora é machismo? A gente viu uma polêmica agora na semana passada, num programa de uma emissora, que uma menina estava lá falando, interrompeu o garoto que estava falando, uma pessoa super humilde, dizendo, isso é mansplaining, você não pode falar porque você não pode se apoderar do meu discurso de feminismo, você não pode me explicar o que eu quero, o que eu sinto com isso. Então a gente tem visto absurdos. Só para voltar ao ponto aqui, Vitor, da questão do feminicídio, para ficar muito claro, homens morrem, mulheres morrem, crianças morrem, as pessoas são assassinadas brutalmente, as pessoas morrem por acidentes. Eu não estou negando aqui que existe violência contra a mulher, e existe, e é horrível, e a gente sabe que a mulher tem uma estrutura mais frágil ainda, e é por isso que eu defendo o direito das pessoas terem armas, principalmente as mulheres, porque a forma mais eficaz de se defender de um brutamontes contra qualquer agressão é a mulher disparar um tiro nele. 1, 2, 3, quantos precisarem para cessar a violência. Então, acho que mulheres que defendem o direito das mulheres têm que pensar nisso também e não ficar fazendo mimimi e querer proteção das mulheres sem ter eficácia naquilo que vai defender. A gente não pode querer
dizer que o governo Bolsonaro odeia as mulheres porque ele acha feminicídio de mimimi. Bom, eu acho mimimi a gente ficar separando em classes o tempo inteiro, dizendo, não fala isso porque tu é homem, não fala aquilo, não, esse governo não presta porque ele não tem 10 mulheres, ele só vai prestar se ele tiver 15. Bom, a Dilma teve muito mais mulheres do que todos os governos anteriores e foi um desastre, quebrou o país. Né? A gente viu políticas horrorosas feitas pela presidente Dilma Rousseff, que foi empichada aí e passa vergonha mundo afora, continua falando um monte de besteira, além de estocar o vento, né, saudar a mandioca. Então, não é a pessoa, o gênero da pessoa que vai fazer um governo melhor ou pior. São as qualidades, as capacidades que ela tem. Vanessa. Bom, primeiro, engraçada a questão, né, de um 13º para o Bolsa Família, quando o vice-presidente Mourão, que já foi mandado ficar quieto várias vezes, atacou a questão do 13º, né? Aliás, é muito interessante discutir com as mulheres liberais, porque é uma defesa tão ferrenha do próprio opressor, é uma defesa tão ferrenha de não conseguir enxergar que sem a luta das mulheres que antecederam, elas sequer teriam sido alfabetizadas para poder estar aqui. E uma coisa para deixar claro. Muito menos ser candidata. Doutor tem doutorado. Né? E eu, por exemplo, sou doutoranda. Nem eu sou chamada de doutora. Então, a gente precisa também pensar aqui se a gente vai fazer um debate a partir da Constituição ou a partir das nossas crenças religiosas. Porque é isso que a gente está discutindo quando a gente questiona o governo do Bolsonaro e os religiosos que compõem o seu governo. Porque se eu vou fazer esse debate a partir da Constituição desse país, eu não vou considerar um feto um ser humano, um indivíduo. Até a 12ª semana, não tem nem terminação nervosa. Então, não posso chamar de assassina uma mulher que interrompe uma gravidez por conta de um estupro, como prevê a Constituição. Não posso fazer isso. Por quê? Porque é inconstitucional. Mas as colegas que aqui debatem conosco usam as mesmas armas que o Bolsonaro utilizou, que é a fake news, que é falsear as ideias e não respeitar a Constituição. E distorcer aquilo que é dito, né? Por exemplo... Só uma pergunta, qual artigo da Constituição fala que são 12 semanas ou das terminações nervosas? O STF decidiu sobre isso. Então não é a Constituição. Só que a Constituição... Só para deixar claro, porque as pessoas que estão nos assistindo têm que entender. A Constituição permite... Vocês sabem, né? Sim, é um blefe. Por isso que a gente está questionando, é por saber que não se questiona. Minha vez de falar. Estou sendo literal. Minha vez de falar. Então é pior, vocês não sabem mesmo então, assim, sobre o direito das mulheres. Vamos usar a Constituição. A Constituição permite, não considera, né, um feto de 12 semanas um indivíduo com CPF. Tem CPF? Não tem. Então, por favor, né? Orgia para criança de 11 anos, aonde? É que nem o tal do kit gay, que eu dou aula no Estado desde 2012 e nunca vi, entendeu? Assim como o meu 13º em dia, eu também nunca vi o tal do kit gay, a tal de uma madeira de piroca que nunca ninguém encontrou. Então, assim, orgia para criança de 11 anos. Qual é o perfil da mulher que aborta no Brasil? Assim, nem isso. E aí, isso é mais do que hipocrisia. Isso é falta de caráter. Porque o perfil da mulher que aborta no Brasil... E tem pesquisa, gente. A gente precisa aprender da fonte daquilo que fala. Não pode sair da minha cabeça, assim, eu achando as coisas. Até meus alunos da 7ª série fazem trabalho me dando a fonte de onde eles retiraram as coisas. Qual é o perfil da mulher que aborta no Brasil? Essa mulher tem de 29 a 35 anos, tem acima de 2 filhos, de 2 a 3 filhos. Quase 90% dessas mulheres são cristãs e casadas. Elas procuram o aborto ilegal, não é porque elas têm 11, 12 anos. Então, não sejamos aqui mentirosas. Só um pouquinho, eu não falei isso.
Não Vamos minta, usar os porque dados. eu não falei Não isso. são meninas de 11 Hein, anos doutoranda, que eu estão não falei recorrendo isso. ao Não aborto. minta aqui, porque Não, eu não tu falei falaste isso. de orgia Eu de meninas de 11 falei anos. de política pública, porque estão incentivando orgia para as Aonde? crianças. Aonde? Gente, Aonde pelo amor se de incentiva Deus, orgia? é só entrar É só no tu YouTube entrar e na olhar. carta da Bom, Unesco. então, que nós diz- vamos olha só um pouquinho. eu tô falando Então, sobre nós vamos isso, discutir um e marco iniciação legal da sexual pra internet. criança Quem tá de 5 mentindo anos. aqui é tu, pelo Ah, amor isso é de honesto. Deus. Pelo amor de Deus. Deus. Gente, assim, ó, é que não, não é tem mentindo cabimento. assim, aí baixa o nível e não Tu tem encontrar condições. um vídeo no YouTube e Isso é fonte. responsabilizar feministas É uma por um piada. vídeo de YouTube, É uma piada. sabe? Eu vi no YouTube, é culpa das feministas. Não, peraí, só um pouquinho. Não, mas é toda vez que você Gente, olhar as pessoas sintoma é uma fazendo manifestação, botando os peitos pra fora, dizendo que ela tem Mais o um direito. fake news, o né? meu Mais um Mas fake não, news. as feministas não fazem isso. Feminista as radicais. pelada? O meu Alguém já corpo, viu minhas isso? É fake regras, news? eu faço o que eu quiser. Gente, Nossa, as então vocês não menininhas- conhecem o movimento. Sim, Ah, é, vocês pode ser, conhecem. talvez eu não Bom, seja a muito gente- feminista. Vocês Agora só um Cruzando pouquinho, eu as quero conversas, concluir, vai porque eu ao- não Terminou. consigo. Eu quero ter o direito de Vanessa, eu concluir te meu passo a palavra na raciocínio. volta do break, pode ser? Obrigada. Tá, o Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo. Já voltamos, não sai daí. O Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre o feminismo no governo Bolsonaro. Vanessa estava concluindo Sim. o raciocínio, né? No final. Então, além da gente correr o risco, né, de perder o aborto legal através do... Mesmo nos casos em que a lei permite, através do Estatuto do Nascituro, a possibilidade de retroceder na pauta do casamento civil, porque, veja, mesmo tendo sido considerado agora patrimônio pela Unesco, Unesco. né, para esse setor conservador, a ONU e a Unesco não são fontes confiáveis, não são instituições confiáveis, ou seja, é uma crise de instituições. O termo feminicídio é porque é uma morte causada porque tu é mulher. Então, assim, um governo que não consegue compreender a necessidade de um termo específico para isso, e, aliás, um termo que é cunhado na academia, é um termo que é cunhado a partir de uma discussão acadêmica, demonstra um total desprezo pelas instituições de pesquisa, de ciência e de tecnologia, e que é inacreditável. Aliás, todo esse debate aqui, ele é feito pelas nossas... e aqui acho que é tranquilo chamar de oponente, porque realmente nós estamos num lado oposto. Não é um debate onde se troca ideias, nós estamos nos opondo às ideias umas das outras. Não tem fonte, não tem dado confiável. Eu posso te dizer, olha, eu li essa notícia, por exemplo, a Michelle Bolsonaro está no Globo. Mandou retirar todas as obras, como o Geisel fez, inclusive, né? Retirar obras que não sejam... mandou as obras de arte católicas para o Mourão, porque ele é católico, e o quadro Orixás, que inclusive é pintado por uma mulher, mandou para o MASP, né? Então, assim, se retira dali, porque se entende que aquele lugar que é público, na verdade, é um espaço público, quando tu vai morar no lugar que é público, aquilo eu retiro dali, porque a minha religião, já misturo religião com vida pública, com tudo, e já coloco ali o meu preconceito religioso. Então, assim, o risco da gente perder direitos é imenso, inclusive de perder a lei do feminicídio, porque a gente está vendo aí que, inclusive, o termo está sendo questionado por bacharéis em direito, né? Então, mesmo que toda a discussão que tem sido feita na academia, inclusive entre autoras mexicanas, que são as que mais lutaram, né, com a Marcela Lagarde, para que a gente pudesse fazer discussão sobre feminicídio especificamente, que eu duvido que as minhas oponentes, por acaso, tenham lido alguma vez na vida Marcela Lagarde, porque não basta ver as coisas, né? Por isso que existe ciência, a gente precisa de pesquisa para testar aquilo que a gente vê, porque só ver não resolve, né? Só ver, até qualquer aluno de escola básica, por isso que querem mudar o Enem, né? Porque tem que ter fonte, tem que ter leitura para fazer o Enem. E o que as pessoas querem é poder fazer provas a partir daquilo que elas observam e sem nenhuma base científica. Eu gostaria que o debate daqui para frente caminhasse com fonte, né? Dizendo da onde se tirou, porque de fake news bastou essa eleição, né? Vanessa, vocês têm quer fazer o contraponto?
Perdão. Marília. Marília, Marília. essa é. Eu estou saindo da Vanessa com a Marília toda vez. Isso. Perdão. Não, não tem problema. Marília. Eu acho, me incomoda um pouco essa questão, essa coisa que a gente se agarra aos termos, né? Eu vi agora, essa semana, estive acompanhando alguns debates enfáticos com relação à questão de quando o termo masculino engloba o total, né? Por exemplo, OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Não, temos que mudar. Então vai ser Ordem da Advocacia porque não abrange as mulheres. Gente, isso não muda em nada. Isso não muda em absolutamente nada, entende? E a questão de se discutir o termo para quando se tem a morte de uma mulher em função de gênero, isso também não vai levar a nada, entendeu? Porque a questão legal já está ali, a modificação legal já está ali, nós já temos um agravamento, além da Maria da Penha, que agora até decisões mais atuais de outubro, novembro desse ano, já pesam mais em cima da questão da violência em cima da função de gênero e não qualquer tipo de violência contra a mulher. O nosso tribunal, né, já se manifestou nesse sentido de se ter esse cuidado com relação à violência de gênero, né, do gênero feminino, e não qualquer agressão é abrangente pela Lei Maria da Penha. Então, a gente precisa ter pauta que vá levar o movimento para algum lugar, né? E quando a doutoranda trouxe a questão que se questionando a Unesco, por exemplo, a ONU, é questionável sim. Em outro debate eu já trouxe isso aqui, como o documento da Unesco, né, que vai ali trazer que a iniciação sexual e do aprendizado sexual pode se dar a partir dos 5 anos e que isso é tranquilo e que deveria ter ensinado nas escolas. E aí tem fonte. É só tu pegar lá na Unesco, tá lá o documento. Na tua fala, mas tem? Não tá distorcida. Tu lê, tá lá, 5 anos, iniciação, não tem distorção nisso, é só uma questão de português, né? É de interpretação então, de texto, que talvez tu não saiba. Não, talvez tu não saiba, eu tenho bastante interpretação de texto, né? Talvez o teu doutorado esteja te faltando algumas coisas. Pode ser. E com relação à pauta feminina, do feminista, ela se distorce de uma maneira em que causa repulsa às mulheres. Né? Porque o que acontece? A partir do momento que tu reivindica direitos, afrontando totalmente o direito de todas as outras mulheres que não pensam dessa maneira, isso é um total desrespeito, uma total hipocrisia. Porque nesse governo estapafúrdio que a gente enfrentou durante todo esse tempo, até agora com essa eliminação, graças a Deus, eu, por exemplo, fui uma pessoa que de maneira nenhuma eu afrontei uma pessoa, ou eu critiquei, ou meu Deus, isso não pode ser feito, porque eu entendo que eu vivo em uma democracia e que democracia se faz sim com representante de todas as áreas políticas, incluindo, obviamente, esquerda e direita. Ok? Agora, quando entra um governo conservador, a gente vê que o que acontece? A esquerda pensa que a democracia é formada apenas por representantes de esquerda e que defendam somente a sua pauta. E aí, quando a gente vai caminhando nesse jogo, isso acaba, sim, afastando as pessoas. Porque, por exemplo, o movimento das mulheres, os coletivos de mulheres, os movimentos feministas, sim, nós devemos bater forte em cima da violência contra a mulher, a cultura do estupro. Eu também acho. Eu sou mulher, eu também acho. Mas quando eu abro a minha boca para vir falar de uma maior penalização para um cara que estupra uma mulher, para um cara que mata uma mulher, como teve agora a mostra no tribunal, no Foro Central 1, que mostrou ali os vários meios cruéis que as mulheres são mortas todos os dias. E quando a gente vem pedindo uma penalização mais forte, quando a gente vem pedindo que essas penas sejam cumpridas de maneira rigorosa, o que acontece? Não pode. O que é isso? Direitos humanos. Parem de distorcer os direitos humanos. Direitos humanos não são os direitos da mulher, os direitos do homem, os direitos da criança, do negro, do índio. São direitos humanos. É o direito de todos. E os direitos humanos, inclusive, defendem a proteção desde a concepção.
E não venham me falar que quando se tem um feto dentro de si, não se tem vida, não se pode defender a vida, e quando tu faz um aborto, tu não está cometendo um crime, ok? Porque o que acontece? Uma criança, um feto quando está dentro de si, e tem estudos sobre isso, que quando vai se realizar o aborto, o batimento cardíaco acelera. Por que acelera? Porque tem uma reação, porque há vida. E eu não posso, de maneira nenhuma, defender isso. Não se pode defender isso. Se a mulher for estuprada, obviamente, gente, jamais eu vou pedir e vou exigir que uma mulher tenha o psicológico de gerar no seu ventre um filho fruto de estupro. Eu não posso exigir isso, porque a gravidez exige um psicológico, ok? Mas, de outras maneiras, um aborto por qualquer motivo, engravidei, mas assim, eu não posso por questões financeiras, eu não posso porque eu não estou preparada para ser mãe, porque não é porque está grávida que se nasce uma mãe, né? Não é porque nasce uma criança que nasce uma mãe, mas nós temos N maneiras de que isso aconteça de uma maneira que não precise ser o aborto, ok? A adoção é uma maneira, nós temos várias famílias, inclusive famílias homoafetivas, que querem desesperadamente adotar uma criança. Se a minha genitora tivesse escolhido o aborto, eu não estaria aqui. Eu fui adotada e eu sei que a adoção dá certo. E eu vejo, nós temos um alto índice de crianças na fila esperando por adoção. Temos, mas nós temos que ver o perfil. Não são crianças recém-nascidas, não entram nessa questão que temos que a adoção é uma resolução, sim, para que não tenhamos o aborto, tá? Porque se sabe que a adoção se dá logo nos primeiros dias também, né? Essas crianças que estão numa fila são questões mais complicadas, uma destituição do poder familiar, enfim, são coisas que a gente precisa pensar também. Não é só pensar que o aborto vai resolver tudo, não é assim que as coisas funcionam. E é por isso que o Ministério dos Direitos Humanos desse novo governo traz isso. E isso precisa vir a lume. Porque nós tivemos muito tempo de uma cultura de que o aborto resolve tudo, inclusive a irresponsabilidade. Inclusive a irresponsabilidade. Nós não podemos ter políticas públicas paternalistas. Não podemos. Ariane, bom, o debate está muito em cima da questão do aborto, mas tem um tema que eu queria tratar, pegando um gancho de uma coisa que a Paula falou lá no segundo bloco, que é a questão do parlamento, que talvez fuja um pouco, mas o Brasil viveu, me parece, vive, a partir dessas eleições, um choque conservador. Muitos analistas dizem que se revelou uma realidade do Brasil que muito mais próxima do que ele é realmente. Enfim, é uma análise que se faz. Agora, está havendo um embate cultural, na verdade, né, dentro do país hoje, embate de valores, e que vai muito além da questão do executivo, mas o legislativo também vai entrar nisso, e a relação do governo com o legislativo vai ser importante. E aí entra também a própria questão da presença feminina dentro do legislativo. Não, né? sem dúvida, na verdade, como é que não, perfeito, é isso aí. Como é que tu avalia esse conjunto? Assim? Não, na verdade, assim, esse é um elemento que é tratado, inclusive em organismos como a Marília estava dizendo ali, que não são fontes fidedignas, enfim, mas tanto a ONU como a Unesco apontam que um dos maiores problemas que nós temos em relação ao enfrentamento da desigualdade no Brasil entre homens e mulheres é exatamente a falta de participação de mulheres na política, sobretudo nos parlamentos, né? Nós temos o Brasil aqui como o pior país sul-americano em relação à participação de mulheres no parlamento. Veja, um país que é muito citado aqui pelas oponentes, que é os Estados Unidos, também está entre um dos países que menos coloca mulheres no parlamento, né? Então, não quer dizer que a liberdade econômica, o liberalismo econômico resolve o problema das mulheres, né? Ou seja, o que resolve o problema das mulheres é a participação das mulheres no mundo público para poder definir quais são os rumos da política pública. Então, nós temos aqui o Brasil num local, numa posição horrível. Se eu não me engano, é 194 entre países, enfim.
mas não quero dar o dado com certeza aqui, porque como eu não tenho a fonte fidedigna, eu não vou falar, doutora. Né? Mas, assim, nós temos esse elemento no Brasil. O país passou de 10% para 15% de mulheres nos parlamentos para a última eleição, já a gente deu uma crescida, mas sem dúvida a nossa ausência nesses espaços, né, faz com que aonde é discutido o valor, como vai ser aplicado esses valores públicos, que é exatamente o parlamento, quando nós não estamos lá, esta ausência faz com que estas pautas, as pautas da vida das mulheres, não sejam pautadas de forma prioritária. E é por isso que nós trabalhamos, né, para que as mulheres estejam na política, para que as mulheres possam ocupar esses espaços, por isso que o feminismo atua de forma muito forte em relação exatamente à política como um espaço público, mas machista e vinculado a uma simbologia masculina. Isso não é uma opinião, não é uma constatação, isso é fato, né? Tanto que qualquer mulher que esteja aqui, né, que já tenha enfrentado um espaço público, seja ela no tribunal ou num espaço eleitoral, aí num partido político, sabe que nós vivemos num mundo, né, masculino e onde essas figuras acabam levando vantagem em relação às mulheres. Mas, assim, a nossa não participação, portanto, é um problema seríssimo, né? Eu já disputei espaços públicos também, como vereadora, enfim, acho que a Paula também já disputou, sabe o que significa isso, e as nossas não eleições, né, fazem com que os nossos direitos acabem não aparecendo como prioridade. Portanto, eu acho que nós estamos falando de alguns elementos aqui, a nossa ausência nesses espaços, a baixíssima participação de mulheres na política, né? A falta de incentivo às mulheres a disputarem eleições através de cargos públicos, a própria dificuldade, né, de indicação de mulheres no primeiro escalão, que isso estavam dizendo aqui que não tem nenhuma diferença, não tem diferença, né? A simbologia de uma mulher estar ocupando um espaço de poder, ela faz toda a diferença, ela que vai definir qual valor vai ser aplicado aqui, ali, acolá, né? Isso faz muita diferença, diferença ter mais mulheres vereadoras, mais mulheres deputadas, mais mulheres senadoras, presidentas da República, que não tenham que enfrentar, né, impeachments ou golpes como nós enfrentamos aqui no Brasil, né, porque o que nós vimos aqui e estamos vendo, inclusive em relação aos delatores, que as nossas oponentes aqui gostam muito, né, de valorizar a situação, né, dos delatores que resolveram o problema da corrupção no Brasil, todos eles, né, têm dito que da não participação da presidenta Dilma nesses esquemas todos de corrupção, e mesmo assim, né, é sempre uma coisa que não é dita de forma clara. Na verdade, a Dilma foi retirada do poder porque ela é mulher, porque ela enfrentou esse espaço masculino e onde existiam extremamente aí comportamentos vinculados a atitudes, né, que não correspondem com o que deve ser aí uma figura pública, ou seja, né, que são esses casos de corrupção que nós enfrentamos. Mas, assim, ainda para finalizar, eu acho que tem elementos aqui. A Marília colocou a questão de quando lutamos para que nós tenhamos leis mais severas. Bom, lei mais severa é exatamente o que a gente discutiu, que é o feminicídio, que foi dito aqui que não faz nenhuma diferença existir. Nem o termo. A terminologia, aliás, a terminologia, ela é dita na academia. E a academia, que é tão mal dita por vocês, inclusive por os professores, as professoras, são perseguidos. Ainda bem nós conseguimos vencer, e não foi graças a Deus, né? Foi graças à nossa luta, a luta das mulheres, dos homens, das pessoas que são a favor da liberdade de expressão, que é mais um princípio constitucional, né? Nós conseguimos vencer a escola sem mordaça. Essa escola, né, com mordaça, que é defendida aqui pelo nosso lado oponente, ela é a mesma que faz com que nós não possamos discutir a questão da educação sexual dentro das escolas, que é o espaço onde nós identificamos os abusos, que é o espaço onde nós identificamos os estupros. Aliás, estupros esses que nós temos que lembrar aqui, já são 500 mulheres que denunciaram o tal de João de Deus. Mais um espaço aqui que nós poderíamos discutir a questão da religião. Por que nós não precisamos de religião no mundo público? Porque este não é o espaço da religião, não é na política. O espaço da religião é nos espaços onde se prega a religião. Portanto, eu não quero um presidente pastor, eu não quero uma ministra pastora, eu não quero um presidente padre.
Tampouco eu quero, né, um João de Deus estuprador, como nós estamos vendo agora, num escândalo total de estupro, que até a própria filha denunciou ele, e que nós queremos... Eu quero colocar aqui, aproveitar esse momento para colocar a minha solidariedade às mulheres que estão denunciando e dizer que a opinião não, que a fala dessas mulheres não é mentira, né, que nós acreditamos nas mulheres, que a fala das mulheres ela não pode ser a todo tempo dita que não é verdade e que a culpa nunca é da vítima. Que nós temos mais de 500 mulheres denunciando o mesmo homem e o mesmo homem vinculado a uma religião. Está aí o problema da religião, né? A religião que se utiliza do patriarcado exatamente para oprimir, né, as mulheres, para violentar mulheres e crianças, que são as principais vítimas da questão dos abusos e dos estupros. Então, uma coisa é muito, né, conectada à outra. Então, é fundamental que a gente diga aqui que a escola com mordaça, ela faz com que a questão dos abusos, a questão da violência sexual não seja identificada. Então, é muito estranho falar que defende mulheres, mas é contra o termo do feminicídio, mas não é a favor da liberdade das mulheres, mas bota uma ministra que é conservadora e que não é, na verdade, conservadora, é fundamentalista, e que todo o nosso problema está sendo vincular a religião os espaços públicos e, mais do que isso, aparecer como uma coisa liberal. Os liberais não podem ser responsabilizados por isso, até porque nós tivemos uma revolução, né, francesa, que foi o suprassumo aí da discussão dos direitos humanos, que disseram aqui que os direitos humanos não são isso, que os direitos humanos não sei o quê. Direitos humanos é o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito de todas as pessoas, especialmente, né, que as pessoas não tenham a sua dignidade ferida em nenhum aspecto. Portanto, eu volto a repetir, defender bolsa estupro. Defender aqui acabar com a possibilidade do aborto em casos que a Constituição já prevê ou que o STF prevê, que é o guardião da Constituição. Todos esses elementos já são retrocessos. O fim do Ministério do Trabalho é um enorme retrocesso para as mulheres. Nós podíamos aqui passar uma noite listando quais são os retrocessos na vida das mulheres a partir da eminência desse novo governo, que nem começou ainda. E que, para finalizar, é a mesma coisa do governo Temer. Não nos comparem com o governo golpista, né? Nós somos exatamente antítese do governo Temer e, mais ainda, do governo Bolsonaro, sem dúvida, né? O movimento de mulheres, mas especialmente o movimento feminista, não compactua com ideias vinculadas ao fundamentalismo religioso, que é o que o Bolsonaro está apresentando até agora. Bom, o tempo do programa esgotou. Tem as considerações finais. Eu Vanessa, não falo nada, então. Eu acho que dá para considerar, né, Ariane, a tua consideração final. Eu não sabia que era tão Vanessa, por gentileza, rapidamente, para dar tempo das outras convidadas falar também. Eu quero, então, já que é a fala final, eu quero fazer isso com dados, né? E colocando, por exemplo, como professora, eu vou, obviamente, terminar com a fala a partir da educação, né? E que é meu campo de estudo. E eu não acho que a gente esteja na universidade diferente do que, inclusive, já foi declarado, que a CAPES gasta muito dinheiro, a CAPES, que é a agência de fomento, né, à pesquisa, uma das agências de fomento à pesquisa, que a CAPES gasta muito dinheiro com as pesquisas em ciências humanas, né? Eu não acho que não é dinheiro posto fora, não, a gente faz pesquisa muito séria. Então, por conta disso, inclusive a questão de falar sobre iniciação sexual a partir dos 5 anos não é sexualizar a criança. É para que essa criança possa identificar, inclusive, o abuso, para que ela possa passar a se conhecer. E por que o setor conservador não quer? Porque, no fundo, o setor conservador, ele não está preocupado com as crianças, ele quer manter o patriarcado bem vivo, ele está bem aliado ao capital e ele sabe bem o que está fazendo. E usa as mulheres como instrumento para isso. Porque isso, as mulheres são usadas nesse mundo conservador, comprando essas ideias. Então, assim, só para trazer dados, 92% dos 83% de casos de 83% dos casos de abuso, e esses dados, tá ali, joga na internet, tá no G1, mas esses dados são do Ministério da Saúde, tá? E são subnotificados, mas é Ministério da Saúde que deu esses dados, tá? 83% dos casos de abuso sexual acontece dentro de casa. Desses 83%, o abusador é do sexo masculino em 92%. E a vítima também, em 92%, é do sexo feminino. E isso é papel da escola.
Porque quando tu começa a falar com as crianças aquilo que pode, o que não pode, o que é normal, o que não é normal, o toque que não é normal, até onde pode ir, até onde não pode ir, a criança identifica o seu abusador, que muitas vezes está dentro de casa e dentro dessa família tradicional que esses reacionários querem manter. Porque o que querem manter é isso, uma família que é reacionária, uma família que não protege a criança, uma família que abusa das mulheres e por isso abusa do trabalho não pago das mulheres. Então, por isso, extinguir também o Ministério do Trabalho. Então, o que a gente viu hoje é a personificação de um projeto conservador que retrocede e nos leva, dadas as devidas proporções, de volta, uma tentativa de nos levar de volta à Idade Média. Então, me solidarizando também com as mulheres abusadas. Eu não gosto da palavra abuso, porque o abuso parece que tem um termo... parece que foi ultrapassado um limite ali. Mas a gente acaba usando na falta de uma terminologia de mais fácil compreensão. Me solidarizando, aliás, com todas as mulheres que já sofreram, que eu acho que se a gente for olhar de perto, dá para falar quase em 100%. Algum tipo de violência sexual ou emocional. Ok. Marília, se me permite, eu gostaria de dar a palavra para a Paula. São 3 minutinhos, ela não participou do bloco, né, Paula? Para encerrar o programa, por favor. Tá bem, então, gostaria de fazer um esclarecimento sobre o Estado laico, que a colega que estava falando sobre o problema do Brasil, que o nosso país é a religião. É muito importante a gente fazer a distinção entre as concepções e as crenças pessoais de quem está ocupando determinados cargos públicos e o Estado laico. O Estado laico quer dizer que o Estado não vai impor uma religião, né? A gente não vai agora, porque o ministro é evangélico, porque o presidente é evangélico, todo mundo agora vai ser obrigado a viver sob a égide dessa religião. Isso não vale, não é o que está acontecendo no Brasil, não vai acontecer porque o Estado é laico. Então, independente da crença de quem está no poder, cada pessoa vai ter a sua fé respeitada. Apesar dos cristãos estarem sofrendo muita perseguição aqui, porque a gente vê as pessoas debochando porque a pessoa acredita em Jesus, porque o Ayrton Senna, inclusive, eu vi ontem um vídeo do Roberto Carlos entrevistando o Ayrton Senna, que disse que viu Jesus, e ninguém debochou do Ayrton Senna, né? Mas da ministra, que inclusive é doutora em Direito e tem 2 faculdades, eu não lembro agora se é Letras ou Pedagogia, mas ela tem um histórico de educação, sim, formada, e também em Direito, advogada e doutora em Direito. Então, não é porque ela é pastora que ela está no governo, ela tem qualificação profissional para ocupar o espaço dela. E tu falaste antes aqui, Vitor, sobre a participação da mulher na política. A gente tem cotas para mulher hoje, que eu acho um absurdo, mas a gente tem um fator importantíssimo da falta de participação da mulher na política, muitas mulheres não querem participar da política. Eu concorri a deputada federal a duras penas, eu demorei muito tempo, porque são muitas escolhas que a gente tem que fazer para enfrentar uma vida pública, para estar aqui se expondo, para fazer uma campanha política. A gente tem que viajar o estado, tem que estar o dia e noite na rua, a gente dorme 3, 4 horas por dia. Muitas vezes as pessoas que têm família, que têm filhos, não conseguem, não querem isso. Então, o fator escolha é muito importante. Na Escandinávia, a gente tem o país mais igualitário de gênero e, ainda assim, o percentual de homens enfermeiros é muito menor, né? É ínfimo. E lá eles têm igualitarismo de gênero. E as mulheres engenheiras também. Tem muito pouca mulher engenheira, porque é uma questão de natureza, é uma questão de escolha, de querer se pôr naquela posição ou não. Eu agradeço aqui muito a oportunidade e o espaço de poder estar debatendo. Obrigada. Bom, nós que agradecemos a presença da advogada criminalista Marília Vargas, da advogada, também coordenadora do Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul, Paula Cassol, também advogada, coordenadora geral da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ariane Leitão, e da socióloga, doutoranda em Educação pela URGS, Vanessa Gil. Eu agradeço muito a sua audiência. Boa noite e até a próxima. Obrigada. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.